Deixa eu botar para apresentar também. Então, o que eu queria ver com vocês na aula de hoje é conversar um pouquinho. Na verdade, eu acabei mudando um pouco a aula do jeito que eu estava imaginando no começo. Vou fazer uma coisa que eu sempre esqueço. Suponho que vocês estejam vendo aí a apresentação. Suponho também que esteja mudando de slide. Sim, tá sim. Certinho. Obrigado. Então, eu tinha pensado hoje conversar com vocês, já começar um pouquinho o século, a economia brasileira, principalmente a economia brasileira no século XIX, e começar pelas faculdades ou aonde era dado os cursos de economia. Mas eu resolvi, estava revendo a aula que eu tinha dado na quinta-feira, e na quinta-feira a gente falou algumas coisas sobre a evolução um pouco do pensamento econômico brasileiro, né, na verdade, sobre como a gente pode ver o pensamento econômico brasileiro. E na quarta-feira passada, eu tinha falado um pouco com vocês sobre a evolução do pensamento, as discussões no século XIX, as discussões no século XX, né, deixei até um texto para vocês, né, e hoje eu queria enfrentar um pouco essa questão que eu deixei da aula passada, do Celso Furtado. O Furtado ele vai dizer que a ciência econômica europeia veio para o Brasil por meio das escolas de direito e tendia a transformar-se em um corpo de doutrina que se aceitava independentemente de qualquer tentativa de confronto com a realidade, e depois ele desce-lhe além ali, né, falando mal desses economistas que no fundo são mal formados, ou são só formados com alguns cursos meio chupados lá de fora, etc. E eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês, que a gente, né, essas questões que a gente viu na aula passada. E eu vou fazer isso, certo? Mas a ideia é fazer um pouco, falar sobre o ensino de economia no Brasil no século XIX, né? Mas eu queria, antes de fazer isso, certo? Eu queria falar um pouco sobre a introdução das faculdades de economia no Brasil. O Brasil tem que ser com letra maiúscula, né? Que coisa ridícula. E eu queria ler com vocês, pelo menos um pedaço de um outro texto que eu deixei para vocês lerem, eu deixei com material complementar, e eu só citei ele na aula passada, quando eu falei do Boyanovski, certo? Boyanovski é o professor da UNB, talvez seja junto com o Belchovski, com o professor Maurício Coutinho na Unicamp, o Belchovski está na Federal do Rio, talvez sejam os principais professores de pensamento econômico e de pensamento econômico brasileiro, vamos dizer assim, da atualidade. E o Boyanovski, ele não usa muito, quando ele fala sobre pensamento econômico no Brasil, ele não usa muito a ideia que a gente usou, que eu tirei do Belchovski, e que também outros autores usam, do Schumpeter, com aquela diferença entre pensamento, história da análise. Quer dizer, o Boyanovski, ele, né, toma cuidado, um é Boyanovski, outro é Belchovski, né, tudo, vai ser tudo parentes de pessoas. Na fé ainda tinha o Sigismundo Bialorsky, certo? Então, enfim, então o Boyanovski, certo? Que é professor da UNB, ele fez um texto que na verdade ele apresentou na última aula magna, que ele usa um pouco a história do pensamento econômico brasileiro de uma forma um pouco diferente, né? Ele diz, olha, a gente tem que entender por pensamento econômico, certo? Quer dizer, né, na verdade, vai ter um pensamento econômico no Brasil, na verdade, quando existe uma comunidade científica ligada à economia no Brasil. É isso que ele chama, né, de pensamento econômico brasileiro, certo? Ou desenvolvido no Brasil, a partir da existência de uma certa comunidade científica de economistas no Brasil, né? Então, é uma perspectiva bem diferente daquela que a gente estava usando, mas me dá um pouco de gancho para a gente
respondeu uma pergunta que eu não respondi muito na aula passada, certo? Até onde as faculdades de economia no país, no Brasil, elas fazem parte do pensamento econômico, mesmo do jeito que eu defini, certo? Quer dizer, do que a gente definiu aqui na aula passada, né? Então, qual o papel das faculdades de economia, de uma maneira geral, certo? Aí, se depois... e, no fundo, é um pouco isso que, de certa forma, o Boyanovski também discute na segunda parte do texto que eu deixei para vocês. O texto está em inglês, certo? Isso é uma vantagem. O Boyanovski, ele vai estudar, ele começou a estudar o Wixel e aprendeu sueco para estudar o cara, certo? Então, ele não só fala e lê inglês muito bem, como ele escreve diretamente em inglês, ele não é mais capaz... E ele escreveu o texto dele em inglês, certo? Mas... e ele discute, vamos dizer assim, essa ideia de comunidade científica, né? E o que ele diz, certo, é que essa comunidade científica no Brasil, ela só passa a existir nos anos 60, 70, certo? Nos anos 50 começa ali, depois da Segunda Guerra começa alguma coisa mais interessante, e eu só vou ter uma comunidade científica, eu só posso falar de um pensamento econômico no sentido científico da palavra, né? Ele não usa muito história da análise, mas talvez no sentido história da análise, talvez ele não use essa palavra, né? A partir dos anos 60 e dos anos 70. Né? A partir desse período que os economistas brasileiros começam a formar uma comunidade, né? Não que não existisse economista antes, inclusive economista no sentido técnico, profissional da palavra, né? Então, a economia, do ponto de vista profissional, ela nasce, como eu disse, se não me engano, nos anos 40, com a formação do economista da lei que define o economista, que eu acho que é parecido com de outras profissões, certo? Quer dizer, que a gente passa a ter um conselho e para trabalhar na área, em tese, a gente precisaria ter a carteirinha do conselho, né? Essa é uma discussão aí que o pessoal do ESSEC também já teve várias discussões, da economia também, sobre a necessidade ou não de ter a tal da carteirinha de economista do Conselho Federal de Economia, do Conselho Estadual de Economia. Então, a partir do Conselho Federal, do Conselho Estadual, esses conselhos de economia é o que a gente chama de regimento do economista enquanto profissão, do profissional da economia, certo? Quer dizer, né? Enfim. Então, a regulação dessa profissão de economistas no Brasil se dá nos anos 40, com a regulamentação de uma série de profissões, etc. Né? Mas não é isso que o Boyanovski chama, né? Não é essa comunidade. Ele vai dizer uma comunidade mais científica, uma comunidade acadêmica, talvez seria melhor usar a palavra. Ele usa a palavra científica porque ele vai chamar a economia como uma ciência, certo? Então, essa economia mais acadêmica, certo? Mais científica do jeito que ele chama, né, certo? Quer dizer, talvez não tão profissional, né? Ele vai dizer isso só vai acontecer, certo? No Brasil nos anos 50, que é quando essa comunidade científica brasileira começa a escrever, a trabalhar, e ela, de certa forma, reconhecida, e há uma troca com a comunidade científica internacional, né? Então, é nesse momento que o Brasil passa a fazer parte da comunidade de economistas, vamos dizer assim, científicos, acadêmicos, né? Até então, a gente conhecia a comunidade científica internacional, né? Muitas vezes usava, de alguma maneira a gente se aproximava ou se afastava dela, a gente tinha ligações com ela, mas a gente não compunha, a gente não fazia parte dessa comunidade econômica mundial, vamos dizer assim, né? Isso só começa nos anos 60, nos anos 70. Para o Boyanovski, o primeiro momento grande onde isso acontece, onde isso é mostrado, é quase que na minha última aula aqui do curso, certo? Quer dizer, não é a última, mas é uma das últimas aulas, é a discussão sobre distribuição de renda no Brasil, né? Que vai acontecer nos anos 70. Né? Então, em 73, o Brasil solta o censo, em 72 o Brasil solta o censo demográfico de 1970, e a pedido do governo, certo? Quer dizer, do Delfim Neto, na verdade, um professor de economia, que é o Langoni, que vai depois até virar ministro da Fazenda mais para frente,
o Langoni ele faz um estudo da descrição da renda no Brasil a partir do censo de 70, e volta ao censo de 1960, remonta um pouco a forma como os dados estão estabelecidos e faz a comparação. No fundo, ele calcula o índice de Gini de 1960 e o índice de Gini de 1970 e falta a bomba. Né? A bomba que pegou mal, o governo que pediu para ele fazer a contabilidade, né, para fazer a conta, certo? A bomba é que o índice de Gini piorou. Né? Então, o Brasil tem, a partir do crescimento do milagre, há uma piora na distribuição de renda em 1970 se comparado com 1960. E aí se estabeleceu uma enorme discussão de por que isso aconteceu. Né? Então, a partir daí, certo, você tem essa discussão, o próprio cálculo do índice de Gini, quer dizer, a obra do Langoni, o trabalho do Langoni, ele é até hoje reconhecido como talvez um dos grandes trabalhos, um dos primeiros e grandes trabalhos científicos com dados, com econometria, com todos aqueles negócios, né? E a partir dali as discussões sobre as explicações, e inclusive sobre algumas remontagens dos próprios dados do Langoni, se estabelece um debate aonde, inclusive, você tem vários brasilianistas, né, que já começam a existir nesse período, que se metem nesse debate, ou seja, vários professores de economia de fora do Brasil que vêm estudar aqui, vêm dar os pitacos deles sobre esse debate. Né? Então, tem Fischlo, Werner Bayer, tem vários autores de fora, certo, que vêm discutir isso com os brasileiros discutem, isso tem publicação, inclusive, internacional, são teses feitas aqui, feitas lá fora, isso pega muito dentro da academia também. A primeira reunião da ANPEC que teve, praticamente foi toda em cima dessa discussão. Então, se ele tiver que localizar, ele localizaria ali, certo, essa discussão. Né? E que até então até os anos 50, até o final da década de 50, praticamente óbvio que você tinha discussões de economia, certo? Ligadas à formulação da política econômica, principalmente no campo monetário, mas ele não tem, ele fala, não é exatamente uma comunidade científica aqui, certo? Você tem, no fundo, argumentos a favor, mas não tem, as análises não são mesmo as análises de questões como distribuição de renda, certo? Não é nenhuma teoria econômica nova a questão da distribuição de renda. Elas carecem de formação técnica, carecem de um ir e vir com a literatura internacional, etc. É bem polêmica a discussão dele, então é isso que eu queria ver um pouco com vocês, certo? Quer dizer, isso, para ele, certo, e para outras pessoas, também é diferente, inclusive, de outras ciências, certo? Quer dizer, no Brasil. Se pegar a própria ciência médica, certo? Quer dizer, ciência médica, ou sei lá, alguma coisa parecida com aquilo que a gente tem hoje aí, certo? Quer dizer, em torno da vacina, certo? Quer dizer, do desenvolvimento. Né? Na verdade, Manguinhos e o Butantan, a gente agora está carente de saber que nasceram lá na República Velha, na Primeira República, certo? Quer dizer, o Instituto Oswaldo Cruz, certo? Que é Manguinhos, certo? E o Instituto Butantan foram criados ali no final do século XIX, começo do século XX, se eu não me engano, começo do século XX, certo? E naquela época, nessa parte científica, né, quer dizer, você tinha não só Oswaldo Cruz, né, Instituto Oswaldo Cruz, eu falei Oswaldo Aranha, não me lembro, enfim, Oswaldo Cruz, obviamente, certo, aqui, o Carlos Chagas, essas pessoas, né, se algumas pessoas dizem que o Furtado devia ter ganho o prêmio Nobel, o Carlos Chagas também, muita gente devia ter ganho o Nobel pela descoberta da doença de Chagas, certo, quer dizer, e do tratamento, né? Então, ele vai dizer, olha, apesar de algumas reversões aí no período dos anos 30, 40, algumas dificuldades, tá certo? Né? Você tem uma comunidade científica brasileira nessa área de medicina, tá certo? Nos anos 30, nos anos 20, nos anos 10, durante a pandemia da gripe espanhola, certo? Quer dizer, você tem uma discussão científica no Brasil e ela interage com outros países, né? Estão tão estarrecidos quanto, não sabem qual é a origem da gripe espanhola,
Mas há uma discussão, certo? Quer dizer, e então tem essa comunidade científica ligada à medicina, ou essa área médica existia, certo? Falei, mas isso não existe na economia, certo? Quer dizer, algumas pessoas poderiam perguntar se até né, durante a gripe espanhola, é muito claro que mesmo a comunidade europeia ou americana, os economistas não discutiram muito a gripe espanhola, né? Assim como os economistas brasileiros nessa época. Mas eles discutiam outras coisas nesse período, certo? E o Brasil, por Buenos, ficou um pouco fora. Né? Então, dentro das ciências, as ciências sociais, por exemplo, tem um crescimento muito forte nos anos 30, nos anos 40, principalmente, né? E a economia vai ter esse crescimento talvez 20, 30 anos depois. Né? A formação da comunidade científica em outras áreas, certo? Em antropologia e até em sociologia, né? Antecede a criação, né? Dessa comunidade científica econômica. Essa é a tese do Boianowski, como eu disse, é uma tese um pouco complicada. A gente vai voltar a isso, né? Mas se a gente olhar no Império, na Primeira República, não tem faculdade de economia. Né? Não existe nada parecido com isso. Né? Quer dizer, você tem duas coisas, eu vou voltar, cursos de economia sendo dados em faculdades, nos cursos de terceiro da elite, certo? Terceiro grau da elite, certo? Que são os cursos de Direito e de Engenharia. Né? Existem 3 cursos elitistas, vamos dizer assim, fortes, do que a gente chama ali aí do ensino universitário, do ensino superior, que é Direito, Engenharia e Medicina. Né? São os 3 grandes cursos desse período. E em 2 deles tem disciplinas de economia. Né? Tem 2 matérias, né? Normalmente no final do curso, de economia política. E fora isso, existem os cursos profissionalizantes ligados à área de comércio, as chamadas aulas de comércio, os cursos de comércio, aonde no Brasil em particular tem muita economia nesses cursos. São cursos muito parecidos com aquilo que pretende o ESSEC, por exemplo. Mas eu volto a isso depois. Então não tem curso de economia, certo? Quer dizer, no final do Império, da República, certo? Algumas desses cursos de comércio, essas aulas de comércio que se iniciaram como aulas, como cursos profissionalizantes de comércio, vamos dizer assim, mais associado ao que seria o que a gente chama hoje de ensino médio, certo? Quer dizer, né, curso profissionalizante de nível médio, né, o que a gente chamava antes de segundo grau, ensino científico, alguma coisa assim. Né? Então, alguns cursos desses cursos de comércio viraram faculdades, já foram e dando curso, vamos dizer assim, ligados ao curso universitário. Né? Algum superior, especializado, profissionalizante, que vem dessas faculdades, desses cursos aí. Certo? Mas também, certo? Algumas pessoas é mais um curso de contabilidade do que um curso de economia, um curso de não é exatamente economia, certo? Quer dizer, então, a economia enquanto saber específico dentro de um centro mais universitário, do ponto de vista público, as primeiras iniciativas estão em Minas Gerais, tá certo? Questão de uma faculdade de economia a partir das reformas do Francisco Campos, do Chico Campos, mas nunca chegou a ser criada, certo? Quer dizer, então vai proliferar muito nos anos 30 essas faculdades que vêm, vamos dizer assim, das escolas técnicas, né? A FAAP, por exemplo, em São Paulo, a FACESP em São Paulo também, né? A FACESP em São Paulo, muitas faculdades ligadas também aos associações associações comerciais da cidade, associação comercial industrial, monta esses cursos que no começo são profissionalizantes, depois passam a ser universitários ou de faculdade. E as grandes faculdades de economia, certo? Elas nascem no meados dos anos 40, no final da guerra, no começo do pós-guerra. Né? A data é 46, com a criação da Faculdade Nacional de Ciências Econômicas na Universidade do Brasil, né? No fundo, no local da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da USP. A USP é criada em 34 e a FEA, a USP é criada em 46. Então, em termos acadêmicos, até 46, né, você praticamente não tem faculdade, você tem faculdades particulares, estão muito ligados, estão menos ligados à questão científica da economia, certo?
então mais ligados à questão prática, vamos dizer assim, das atividades comerciais, etc. Né? E, por exemplo, em sociologia, eu já tenho, né, 34, a principal faculdade que é criada da USP, além do Direito e da Poli, que já tem, que já existe, e da Faculdade de Medicina, que já existia também, que, enfim, está sendo criada, mas já existiam outras aqui no Brasil, você tem a criação da Faculdade de Filosofia no Brasil, certo? Aqui, né, quando a criação da USP, você cria a Faculdade de Filosofia, que é o principal núcleo inicial da USP, nessa área de ciências sociais, ciências humanas, etc., que a Faculdade de Filosofia também vai incorporar, que nem aqui em Ribeirão, certo? Biologia, química, física e matemática, né? Filosofia e ciências, né? Então, a FEFELESH de São Paulo é igual à FEFELESH daqui de Ribeirão, né? Para muita gente hoje lá de São Paulo, quando eles olham para a Faculdade de Filosofia de Ribeirão, eles acham esquisito. Né? Ah, como é que tem na Faculdade de Filosofia? Tem biologia, tem matemática, tem química, tem não sei o quê. Né? E eles esquecem que na origem eles também tinham isso. O problema é que os institutos de matemática, de química, de física, eles foram se separando ao longo do tempo da Faculdade de Filosofia. Hoje a Faculdade de Filosofia da USP é ciências humanas só, essas todas se separaram. Mas na origem era a mesma, certo? Quer dizer, e economia nesse período, certo? Era uma aula que você tinha também, você tinha uma aula na Faculdade de Direito, você tinha aulas na Faculdade da Politécnica, e nessa Faculdade de Filosofia, né, para o pessoal das ciências sociais, da sociologia, etc., você tinha um curso de economia, né, que era dado ali também. Né? Agora, aqui você criou a USP, certo? Quer dizer, e nessas outras áreas, você trouxe muita gente de fora, né? Muito desse crescimento dessas áreas, né, é muito brain, certo? Tem muita cérebro vindo de fora. No caso da USP, você, em parte, se aproveita um pouco dessa comunidade, principalmente judaica, tá certo? Que foge um pouco da perseguição nazista, né? Vai ser muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, para o Brasil também vem alguma coisa, certo? Mas no caso da USP, certo? Quer dizer, né, você tem muita gente que vem da França, né? Há um acordo com a França, e vem muito cientista social francês para o Brasil, para a USP em particular. Né? O mais conhecido deles é o Lévi-Strauss, né, que fez com que a antropologia brasileira virasse uma das maiores melhores antropologias do mundo, certo? Junto com outros, certo? Quer dizer, a história também, com Brodel aqui, né? Geografia, o Jacques Lambert, o Roger Bastide também, um pouco de geografia. Esses caras, o Mombeng também é geógrafo, certo? Então você tem aí uma comunidade nas ciências sociais muito pesada aqui, certo? Quer dizer, mas bem muito na tradição francesa, certo? Quer dizer, entre os economistas que vêm para cá, você tem alguns, certo? Quer dizer, o mais conhecido deles é o François Perrault, o Perroux, né? O François Perrault, que é um economista importante francês, certo? Ele não é, a gente conhece pouco hoje, certo? Mas, enfim. E no Brasil, quem mais marcou foi um também conhecido professor francês de economia, que é o Paul Hugon. O François Perroux e os outros economistas que vieram para cá, certo? Quer dizer, eles ficavam um pouco tempo, eles ficaram só um ano. Diferente, por exemplo, dos antropólogos, dos geólogos, que permaneceram muito tempo. O único economista que ficou muito tempo no Brasil foi o Paul Hugon. O Paul Hugon morou aqui durante anos, certo? Quer dizer, e ficou aqui. Né? E pegou a criação da FEA, né, da Faculdade de Economia, do Departamento de Economia, que é em 46 que é criada. E ela veio da Faculdade de Direito. Né? Eu já disse isso na aula passada, eu acho que se você for lá na biblioteca da FEA, você vai ter vários livros ainda com carimbo da Faculdade de Direito ali. Certo? Então tem essa tradição de um curso que vem da Faculdade de Direito, e o principal nome estrangeiro que tem nos anos 50 aqui no Brasil, certo? Quer dizer, é o Paul Hugon, que é um professor de HPE. Né? O Paul Hugon, certo? Um professor de história do pensamento econômico, ele tem vários livros de pensamento econômico, inclusive a própria história do pensamento econômico brasileiro, talvez, é muito marcado pela forma como ele construiu isso aqui. Né? A minha tese está muito em cima do Paul Hugon.
que é a base que a gente tinha, certo? Ele levanta muita coisa. E então a fé tem essa característica, certo, de vir do direito, né? E ter uma tradição de pensamento econômico muito grande, né? Que não é exatamente como a economia está andando, vamos dizer assim, no mercado internacional. Se você olhar, esses anos 50 já tem uma certa americanização da economia, né? Você tem discussões de história importante, mas as discussões importantes são de desenvolvimento econômico, certo? Que vai, o Paul Gon vai fazer aqui, mas ele enfim, não é tanto assim, certo? Quer dizer, talvez as discussões de desenvolvimento vão estar mais ligadas ao pessoal da antropologia e da geografia do que propriamente com o Paul Gon da economia, certo? É mais o Lambert, o Mombeng, na geografia, o Levi-Strauss, né, que é um estruturalista conhecidíssimo, né, das teses estruturalistas conhecidíssimas, que vai estar na base de muito do conhecimento econômico, né, vai ser parte da discussão cepalina, etc. Essas visões do estruturalismo, né, tanto que a gente chama de estruturalismo latino-americano, a visão cepalina, né, então eles vão muito por esse lado, né. Então, você tem na USP ampliação dos trabalhos científicos, certo? Na área de ciências naturais e na área de ciências sociais, junto com essa vinda dos estrangeiros, etc. Mas na economia, esse status ele ficou muito numa característica ainda pré-científica até os anos 60. Aí ainda muito distante da pesquisa econômica internacional. Então, a criação da USP ela dá um up, mas é bem relativo esse up. Ainda você não né? O Delfim é aluno nesse período, ele admira muito o Paul Gon, certo? Mas ele vai dizer depois que o Gon permaneceu muito tempo fiel a essa antiga tradição econômica francesa, não matematizada, não usa pouco dado no sentido, né, de estatística, econometria, etc. Então, a USP, nesses anos, ficou um pouco. A modernização dos cursos de economia ficaram um pouco aquém dentro da USP aqui. Certo? Quer dizer, aí você olha, no Rio de Janeiro, você vai ter a criação em 46, também na Faculdade de Ciências Econômicas, certo? Essa faculdade ela vem tem uma origem muito diferente, certo? Quer dizer, ela vem da Universidade do Distrito Federal, depois vai dar na Universidade do Brasil, então a faculdade nasce aí dentro, e ela tem a sua origem, na verdade, na Escola Politécnica, né? Do Rio de Janeiro, né? Que, por sua vez, teve a sua origem nas escolas militares, né? Isso no Império. Então, veio da Escola Politécnica. Certo? Então, se a USP ela tem a sua origem na Faculdade de Economia, no Rio de Janeiro ela tem uma origem na Politécnica, então, o grau de matematização e de uso de empirismo, certo? Quer dizer, é muito maior no Rio de Janeiro, certo? Quer dizer, então, né, a gente vai ver, tem alguns professores da Faculdade do Rio de Janeiro, né, que são engenheiros importantes, o Aragão Reis, é o cara que construiu Belo Horizonte, certo? Quer dizer, que planejou e construiu Belo Horizonte, ele é engenheiro e era professor de economia, um positivista e tal. O Vieira Souto, que hoje dá o nome à rua, também é professor de economia e também é engenheiro e fez as obras do Porto do Rio de Janeiro, enfim. Então, são normalmente empresas, muitos engenheiros de ferrovias, etc. Né? Então, muito acostumado com cálculos e com uma certa forma de. Né, eles, no fundo, esses caras têm duas saídas. Certo? Um, eles vão para uma economia matemática, com o uso de dados, outros, ou matemática, ou estatística, econometria. E uma outra linha de atuação são grandes planejadores também. Né? Tem uma parte dos engenheiros que viram o pessoal do planejamento. Isso é muito lá em Minas, lá na Faculdade de Ouro Preto, certo? Mas, então, tem os engenheiros que vão planejar a industrialização, vamos dizer assim, um pouco. Né? Mas você tem, entre os professores, um pouco essa tendência a ser muito mais matematizada, muito mais empírica, vamos dizer assim, do que no Rio, do que em São Paulo. Né?
E quando você vê nesse período, vem algumas pessoas também para o Rio, né? Também tem um brain. Né? Então, na economia, esse brain é muito pequeno, certo? Diferente de outras áreas, onde ele é muito grande. Em São Paulo, você tem basicamente o Paul Gon, né? Os outros vêm, mas ficam muito pouco tempo. Né? No Rio de Janeiro, nesse primeiro momento, nessa primeira leva, eu tenho três caras que vieram, que são importantes. Né? Um é o Richard Livingston, que é um cara que veio convidado pelo Anísio Teixeira, que é um dos grandes papas da educação no Brasil, certo? Quer dizer, que nessa época era secretário de Educação do Rio de Janeiro, do Distrito Federal. E o Afrânio Peixoto, que era o reitor da Universidade Federal, do Distrito Federal, convida esse Levinson, que estava fugindo também da perseguição, certo? E ele vem nesse momento que o Getúlio Vargas e a atração dos judeus para cá não é tão simples a discussão. Certo? Muita gente critica, né, que o Brasil perdeu uma oportunidade gigantesca de atrair cérebros nesse momento, por conta um pouco dessa posição do Getúlio Vargas. Certo? Mas o Livson acabou vindo para cá, ele é um economista, ele também é médico, se não me engano, jornalista financeiro e tal, e tem vários livros, e ele vai trabalhar, ele vai ser professor da Universidade Federal e vai trabalhar no que está sendo criado aqui, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, muito comandado pelo Gudin e pelo Bulhões, certo? Quer dizer, que vai ser um think tank que vai ter um papel grande na economia, na profissionalização da economia e na cientificidade da economia, com um viés meio liberal, etc., mas tem um grande papel nessa área. E o Livson vai trabalhar na criação da Fundação Getúlio Vargas, e ele vai criar a área de dados da Fundação Getúlio Vargas, ele vai montar uma revista que tem até hoje, que é a Conjuntura Econômica, que monta esses dados. Vamos lembrar que aqui a gente está no início dos dados, tá certo? O IBGE acabou de ser criado. Certo? Aliás, o outro cara que veio para cá, que é o Mortara, que é um italiano, certo? Quer dizer, é um italiano que já era economista famoso, era demógrafo e estatístico e economista da Itália. Ele era o editor de um dos principais jornais de economia do mundo, que é o Giornale dell'Economista. E ele veio para o Brasil também, fugindo da Itália fascista. Veio a convite do Marcelo Soares, que era presidente do também IBGE, que tinha acabado de ser criado. E o Mortara vai ser o cara que vai tocar o IBGE, certo? Vai ser o cara que vai montar o IBGE. Quer dizer, principalmente na parte do censo, demográfico, essas coisas. E vai montar, talvez ele seja mais importante na demografia brasileira do que na economia, certo? Mas vai ser importante nesse laboratório de estatística do IBGE. Então, o IBGE está sendo criado aqui, ele vai fazer o censo de 40, certo? E vão lembrar o IBGE que vai calcular o PIB per capita, vai calcular o PIB, vai calcular essas coisas todas, principalmente a partir de 47, certo? O PIB. Então, é fundamental o Mortara aqui nessa parte também de estatística, agora dentro do IBGE, enquanto que o Levinson faz isso dentro da Fundação Getúlio Vargas, que também ele tem uma tradição. Vocês hoje têm estatística em qualquer lugar na internet, certo? Mas no meu tempo, essa revista Conjuntura Econômica era a base para a gente fazer trabalhos de estatística. Né? Os professores que faziam econometria, etc., sempre convidavam os alunos para ser seus estagiários, certo? Seus escravos, e nós vivíamos em cima da revista, né? Dessa revista de Conjuntura Econômica, certo? Eu pegava os dados, passava ali os dados para o papel e fazia as contas, certo? Depois a gente passava esses dados para alguma coisa que parece uma planilha, certo? Furava os cartões, tal, para poder rodar as regressões. Mas a base das informações, em geral, estava nessa conjuntura econômica ou nos relatórios do IBGE. E esses dois caras aqui que são fundamentais. Tem um outro cara que também é importante nesse momento, mas ele é mais novinho, né? O Alexandre Kafka, né? Ele é primo em terceiro grau, acho que do Kafka escritor, tá certo? Quer dizer, ele não era. Ele era um economista bem formado quando ele veio para o Brasil, foi formado em Oxford, estudou também na Suíça, estudou com von Mises, estudou com Hicks, enfim. Ele veio para cá, e quem traz ele para cá é paulista, certo? É o Roberto Simonsen, que é um industrial importante de São Paulo, e traz ele para ele vai trabalhar, se eu não me engano, na escola que o Roberto Simonsen
ajuda a fundar, e era professor também, que eu estou tentando me lembrar aqui, na Escola de Sociologia e Política, Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, que foi fundada em 1933, que é uma escola à parte, ela existe até hoje, essa escola, certo? Uma boa escola de ciências sociais, privada, né? E que vai concorrer com a USP em termos de sociologia, mas essa área de ciências sociais da USP é muito ligada aos franceses. E essa escola livre de sociologia e política, nesse momento, depois ela muda, certo? Mas nesse momento, e por influência desse Roberto Simons, é uma escola americana de sociologia. É muito ligada à sociologia do trabalho. Né? O Roberto Simonsen é um líder empresarial, e ele está preocupado com a introdução do chamado trabalho moderno no Brasil. Certo? E o Kafka vem para dar aula nessas faculdades, né, de sociologia política, nem tanto para economia, mas ele começa a dar os pitacos ali, ajuda, inclusive, o Simonsen no famoso debate dele com o Goudan, né, desse lado ele está com o Simonsen, certo? Mas aí o Goudan, não sei se percebeu alguma coisa, certo, do Kafka, e roubou o Kafka do Simonsen aqui de São Paulo e levou ele para o Rio. E ele vai trabalhar no IBRE, né, que é um outro papel, um outro lado da Fundação Getúlio Vargas. Então, o IBRE existe até hoje, né, o Instituto Brasileiro de Economia, que vai ter, inclusive, a Revista Brasileira de Economia, etc. E ali também ele vai, junto com o Emerson, trabalhar com essa parte de dados, de produção, de contabilidade, mais na área de contabilidade nacional. Certo? Quer dizer, e ele também é professor visitante na Universidade Brasileira, na Universidade do Brasil, junto com o Goudan e com o Levinson e com o Bulhões, etc. Então, vão formar um time ali, certo? Quer dizer, no início, muito com essa coisa dos dados, né? Muito com essa coisa de informação, de montagem de dados, e trabalhar. Né? Você montava o dado e ia começar a trabalhar em cima dele. E trabalhava com estatística, enfim, com as coisas. E é o momento onde está se definindo os conceitos de macroeconomia, etc. Né? Então, você está usando aqui. Esse Kafka é um cara importante, ele ajuda, a formação dele é muito forte, muito boa, e ele ajuda muito na formação dos alunos ali nessas faculdades, né? Além da montagem, então, dos sistemas de informação, que é um pouco o cerne desse negócio aqui. O Kafka depois ele vai ter a sua vida para frente, ele vai ser principalmente representante do Brasil junto ao FMI, durante muito tempo, certo? Quer dizer, e ele vai publicar vários textos, inclusive do Brasil, vai publicar em revistas importantes no mundo todo, certo? Quer dizer, vai ser talvez o primeiro grande economista, ele não é exatamente brasileiro, né? Se não me engano, ele é tcheco, certo? Quer dizer, mas do Brasil ele publica fora, certo? Quer dizer, ele publica fora, ele interage muito com o pessoal de fora, até porque esses caras são, ele, né, mais do que o Levinson e que o Mortara, o Mortara também publica fora, então, ele tem dados que os outros não têm, né? Então, os outros que querem trabalhar com alguma coisa ligada ao Brasil vêm pedir para ele, certo? Então, isso no Rio de Janeiro é um pouco diferente de São Paulo. Né? Se no São Paulo cresceu HPE, essas coisas, né? Nada contra, eu sou professor de HPE, certo? Mas no Rio cresce mais essa coisa ligada às informações e aos dados, e começa uma interação maior com o exterior. Aqui no Brasil, talvez a gente tenha uma interação com outros profissionais do exterior, mas dentro do Brasil. E no Rio de Janeiro você tem essa interação. E uma outra coisa importante no Rio de Janeiro em relação a essa interação externa são as famosas palestras dos amigos do Goudan. O Goudan, ele conseguia, às vezes, uma grana, principalmente nos Estados Unidos, às vezes da Fundação Getúlio Vargas, às vezes do governo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele tinha alguns apoios e tal, e ele conseguia trazer para cá vários economistas importantes da época. Vocês veem aí o Haberler, o Weiner talvez seja o principal economista do comércio internacional desse período, o Nursky, o Singer, são economistas, o Singer é o Singer da tese Prebisch-Singer, certo? Quer dizer, o Nursky é um cara importante em desenvolvimento econômico, né? O Lionel Robbins é um dos debatedores, a famosa disputa dos mercados, tá certo? O Caldor é também teoria do crescimento econômico, e o jovem Douglas Norte, certo? Bem jovenzinho, certo? Vem para cá, certo? Vai dar palestra, certo? E ele, então, essas palestras são importantes, né? Marcam
E as pessoas ficavam aqui normalmente um mês, uma semana, um mês, alguma coisa assim. E eles acabavam viajando um pouco aqui, conhecer o Brasil e conversar um pouco com os outros, certo? E essas palestras todas, elas eram seminários, e muitas vezes se tinha discussões com outros autores, muitas discussões com os economistas brasileiros que estão crescendo aqui, o próprio Goudan, né, o próprio Eugênio Goudan aqui, o Kafka também, certo? E um grupo outro, certo? Que está vindo aqui, que é um grupo novo, que é o pessoal da CEPAL, certo? Que está sendo criado nesse mesmo momento, lá em Santiago do Chile, né? Então, mas a CEPAL, a gente vai ver depois, a CEPAL talvez o principal locus de atuação, apesar da sede dele ser Santiago, o locus de atuação da CEPAL é muito forte no Brasil. Né? O Prebisch vem muito do Brasil, o Furtado é um dos economistas principais da CEPAL, está aqui no Brasil há muito tempo, né? Então eles vão para outros lugares da América, o Furtado trabalhou muito com a Venezuela e tal, né? Mas eles estão muito no Brasil. Muitas vezes eles estão no Brasil quando esses outros gringos estão aqui. Então, vários dos debates é o Jacob Wagner brigando com o Prebisch, ou uma discussão com o pessoal com o Furtado. Né? Então, é muito interessante esse momento, é muito legal essas coisas. Muitos desses textos, aliás, foram publicados em português, todos, na Revista Brasileira de Economia, certo? E hoje está tudo disponível online, né? Então, para quem não tiver muita ideia do que fazer como trabalho, final do curso, até como monografia, né, pode dar uma revisitada nessas palestras e nesses debates, né, porque o Jacob Wagner vem aqui, ele dá uma olhada no Brasil e começa, no fundo, vai defender a abertura comercial aqui, o comércio internacional, a especialização agrária ou não, vai discutir a industrialização brasileira, então ele vai discutir com os desenvolvimentistas, né, no mesmo livro. A mesma Revista Brasileira de Economia, no mesmo número, provavelmente tem um texto do Weiner e um texto do Prebisch, discutindo industrializações. Tem um texto do Levinson, um texto talvez do Kafka. Sabe? Então, tem um pouco. Tem uns textos legais aqui, né, dos anos 50, 60, mas é um momento, né, de força do desenvolvimentismo brasileiro. E esses caras, eles eram normalmente liberais, né, vindo com o Goudan e tal. Então tem um certo enfrentamento aqui, mas esse enfrentamento não é só bom para o Brasil, no certo sentido que você tem, né, uma carga forte e fortalece, vamos dizer assim, a reação crítica, como é importante também para o Prebisch, por exemplo, para o Furtado, para os outros caras do Brasil, porque quando o Weiner volta, né, o Nunsky volta, ele fala, porra, tem uns caras lá que não são ruins, certo? Pode ser que ele volte no Antunes, Mequetrefe lá também, mas ele normalmente, né, o Prebisch e o Furtado são normalmente muito. A discussão com esses caras é muito forte, né, muito boa. E eles normalmente elogiam, falam: olha, não é tão simples assim o problema deles lá. Certo? Quer dizer, então dá uma certa. Né, aqui que o Boyanovski vai dizer: ó, esse aqui é o primeiro momento da internacionalização brasileira. Né? Não é exatamente uma grande comunidade científica, certo? Mas existe já uma interação, discussões, questões importantes no Brasil sendo discutidas por pessoas de fora, pessoas brasileiras discutindo com essas pessoas de fora e sendo ouvidas ou seja, o Brasil começa a fazer parte dessa comunidade internacional. Então, isso é um elemento importante que vai marcar muito o Rio de Janeiro dos anos 50, certo? Quer dizer, esses debates e essas novas pessoas. A discussão dentro da faculdade ainda você tem essas palestras, essas discussões, alguns alunos começam a aparecer, certo? Mas ainda é pequena, certo? Quer dizer, então, o Buenos vai dizer, olha, já começa a existir um grupo de cientistas econômicos que começa a se inserir na comunidade internacionais, mas ainda é pouca coisa, certo? São mais pessoas, né? Como diz o Furtado, vai ser citado lá fora, né? O Goudan vai ser respeitado, tal. Ele publica um livro de economia monetária que é bem visto, certo? Enfim, né? Que é bem atualizado, tal. Mas, assim, se você comparar ciência econômica com outras ciências, por exemplo, com a sociologia e com a antropologia, certo? Quer dizer, você fica devendo, certo? Quer dizer, né? Então, a sociologia também teve os seus pais, como teve o Furtado, etc., mas, né, Sérgio Buarque, como é o nome dele?
Mas você tem uma modernização dessas ciências aqui, com Florestan Fernandes, com essas turmas todas, apesar de Florestan ter um viés de esquerda, certo? Mas os trabalhos dele não tem nada a ver com esquerda ou direita, né? É sobre a história dos tupinambás no Brasil, certo? Quer dizer, né? Estudo sobre os índios, né? Além de um catatal do tamanho de um, né? É uma densidade técnica e teórica, certo? Que é reconhecida internacionalmente, certo? Quer dizer, né? Todos os antropólogos mundiais citam os textos originais do Florestan, certo? Quer dizer, que é a linha onde estava se metendo o Fernando Henrique, certo? Quer dizer, enfim, o Fernando Henrique Cardoso, presidente. Então, a economia está nascendo aqui, talvez quando as outras ciências já estão bem mais pesadas, certo? Então, eu preciso dar mais um passo, certo? Um pouquinho mais de tempo para essa comunidade crescer no Brasil, certo? Quer dizer, esses anos 50, 60 é o começo, segundo o Boyanovsky, certo? Mas você vai precisar de uma mudança na FEA, né? A FEA de São Paulo, a internacionalização, a americanização da FEA, né? Que vai ser importante nos anos 60, certo? Quer dizer, isso é um elemento chave, né? Essa mudança da FEA, certo? Quer dizer, é um elemento importante nessa história, a internacionalização dos professores da FEA, né? Muitos professores vindos de fora, né? Você tem uma parte dos Chicago Boys que vão para o Chile, alguns vêm para o Brasil, né? E vêm para a FEA, o professor Monacid, o grande nome deles. Outros professores ficam aqui pouco tempo, certo? Mas levam professores, alunos para lá, que depois voltam e são professores na FEA, né? Isso tudo, tá certo? Muito associado à criação da pós-graduação, principalmente na FEA e depois em outros lugares. Né? Então, a criação da pós-graduação é um outro ponto-chave nessa história. A criação da ANPEC é um outro ponto-chave nessa história. Né? A criação das pós-graduações, a ANPEC é 72, 73, se não me engano. Mas a formação da pós-graduação, e aí os professores não são mais aquele cara que dá aula, que tem uma banca de direito, que dá umas aulas de economia, e que ou tem um escritório de contabilidade, dá aula também na FEA, dá aula um pouco de contabilidade, um pouco de economia, etc. Você começa a ter professor que vai dar aula na graduação, na pós, é professor full-time, é um cientista da economia, vou dizer assim como como era o Florestan, como eram outros caras em outras áreas, né? A economia deixa de ser, vamos dizer assim, um curso noturno só. Quer dizer, muita gente diz, sem nenhum desprezo o curso noturno, mas o fato é que os professores eles tinham outras atividades a não ser só desenvolver a coisa da economia. Então, nessa hora, as coisas começam a crescer um pouco, a formação dos professores muda, né? Você começa a ter grana também, né? Grana que vem de dois lugares. Grana que vem de fora, né? Aqui o pessoal critica tal, mas é grana dos americanos, é o projeto MacUSAID, Fundação Ford. É verdade, é inegável que isso foi importante, né, para essa história, e você internacionalizou e americanizou e transformou a FEA num centro neoclássico, certo? Quer dizer, e não só a FEA, como outros centros de pesquisa. Né? Então, você tem aí um viés, é óbvio, nessa história, mas tem grana, tem financiamento, financia a ida dos professores, a vinda dos professores, as pós-graduações, etc. E uma outra fonte de financiamento que cresce, começa a chegar na universidade, que antes não chegava, né, é financiamento para pesquisa. Certo? Então, a ida do Delfim ao governo, certo? Primeiro ao governo do Estado, depois ao governo federal, certo? Né, ele vai chamar a FEA e o IAGV, certo? Para trabalhar, certo? Para fazer pesquisa econômica. Tanto é que ele chama a GV para fazer a pesquisa de distribuição de renda. Né? E a FEA foi chamada várias vezes, certo? FEA, GV, tinham quase que, né, o pessoal brinca, tinha linhas do orçamento já com a grana pronta para esses grupos, para fazer pesquisa. Então, a demanda por pesquisa, certo? Quer dizer, e também o estabelecimento de linhas de pesquisa, tendo em vista essas questões, né? Está lá o Delfim e falou, pô, eu preciso que você me pesquise tal coisa, não sei o quê. Quero a grana, paga lá a FEA, ou a FIP na época, certo? Quer dizer, para fazer essas pesquisas, né? E a partir daí, certo? Quer dizer, você também tem, o professor fala, olha, estou com um problema aqui, pô, tem um aluno de mestrado, faz uma tese de mestrado ligada a essa pergunta. Essa tese de mestrado não está diretamente financiada pela pesquisa, mas indiretamente
você tem. Então, essa internacionalização maior, vamos dizer, das faculdades, certo? Quer dizer, essa formação dos cursos de pós-graduação e a transformação dos professores em professores integrais, etc. Né? E a grana que vem tanto de fora como de dentro, certo? Quer dizer, vai dar um up nos grupos na formação, na participação das universidades em toda a discussão, e a formação dessa comunidade científica efetivamente aparece. Né? E como diz o Boyanovski, então a primeira vez que essa comunidade se revela perfeitamente, certo? Né? Nos anos 70, no debate da distribuição de renda. Né? Então você tem o debate entre os estatísticos, você tem lá o pessoal do Rio, né? Você tem em São Paulo Hoffman e outras pessoas, você tem, né, a discussão dos... E você tem os brasilianistas, certo? Quer dizer, que eu esqueci de falar também, nesse período que ele vai... Acho que esqueci até de pôr aqui. Uma coisa importante que vai aparecer nesses anos 60, até por conta da grana, são os brasilianistas, certo? As pessoas que estão nos Estados Unidos, mas que entendem de Brasil, as pessoas que estão na França, mas que entendem de Brasil, certo? Então, Werner Bayer é o grande pai dos brasilianistas, certo? É o cara que também controlava as bolsas, as idas e vindas, etc. Mas o Fischl é outro, depois vai ter o Dornbusch, vai ter uma série de pessoas que vão ser especializados em Brasil, que conhecem muito o caso brasileiro, que são macroeconomistas famosos, né? O Fischl é um cara importante lá fora, certo? O Dornbusch vai ser importantíssimo, né? E são caras que conhecem. Então é nesse momento que você tem, então, o que o Boyanovski chama de guia de momento, um momento onde todo mundo percebe isso, é a controvérsia sobre a distribuição de renda, onde várias pessoas estão nessa história. Então, é nesse momento que a comunidade acadêmica, vamos dizer assim, a faculdade começa a aparecer. Certo? As faculdades começam a entrar no jogo. Né? No jogo do pensamento econômico. Certo? Quer dizer, nesse caso, também um pouco no jogo da teoria, das discussões sobre a economia brasileira. Né? A ideia, para muita gente, é que a comunidade acadêmica continua hoje no jogo da comunidade científica. Né? Você olha hoje, as faculdades, elas estão, de certa maneira, envolvidas com as discussões internacionais, mais ou menos, etc. Agora, há uma crítica até que ponto elas abandonaram um pouco as questões do país ou não, certo? Mas essa é outra discussão. Só queria colocar um pouco essa visão sobre o pensamento, a evolução do pensamento econômico brasileiro, do Boyanovski, certo? Um pouco a visão da academia brasileira, certo? De como que a academia brasileira veio evoluindo e como a economia foi se internacionalizando e formando essa comunidade científica. Então, essa é uma visão um pouquinho diferente daquilo que eu conversei nas aulas anteriores. E agora sim, depois de muito tempo, voltar a como é que era a discussão de economia, o ensino da economia dentro das faculdades. E agora eu vou voltar lá para trás, certo? Eu vou para a aula que eu tinha imaginado montar só agora. Então, deveria ser uma outra aula, mas vamos lá. Como eu disse, no Império, na República, né, você não tinha centros de formação de economista, né, não tinha cursos de economia, no sentido de cursos de faculdades de economia. Né? Então, existe uma formação de economia, né, que era dada nas faculdades de Direito e de Engenharia, que eram as faculdades da elite brasileira. Né? Então, praticamente todos os políticos fizeram ou engenharia ou direito, e aí direito ou no Recife ou em São Paulo, ou fizeram medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, certo? A engenharia era, principalmente no Rio de Janeiro no início, depois também São Paulo, e o fazer direito também vai se espalhar um pouco pelo Brasil com o tempo, né? Vai ter praticamente em todas as cidades uma faculdade de direito, mas as duas principais, as duas maiores, as duas iniciais é a de Olinda, depois Recife, e o Lago São Francisco, o direito da USP hoje. Então, isso de um lado. Para a elite é isso que você ia fazer. As pessoas, no fundo, as elites brasileiras deixaram de estudar em Coimbra depois da independência, e com a criação dessas faculdades no Brasil, ficaram mais tempo no Brasil estudando nesses lugares. Né? Onde eles estudavam aqui, depois iam fazer
de tempos em tempos, um tour pela Europa para se atualizar, para conversar com as pessoas, enfim, para dar uma volta, certo? E dessas voltas eles se atualizavam bastante, certo? Com as coisas e traziam para cá. Certo? E outra opção, certo, que você tem para entender economia, para discutir economia, era aí já mais para um segmento mais médio, urbano da sociedade, certo? As aulas ou os cursos de comércio. Né? Eram normalmente aulas profissionalizantes na área comercial, tanto comércio no sentido, né, comércio mesmo, certo? Como comércio internacional, e nesse sentido também se tinha alguma parte da formação dos diplomatas, principalmente não do diplomata no sentido do embaixador, mas do cara, do técnico lá que vai trabalhar no consulado, certo? E tratar dos despachos comerciais, essas coisas todas. Essas aulas de comércio também eram bastante usadas. Né? Então era o lugar onde você tinha economia. Né? Você pegar no final do Império, certo? No final da República, tem aí um pouco os números que a gente está falando, certo? Quer dizer, número de pessoas, etc. E para destacar que esses cursos de comércio, certo, já começaram a criar, no final da República, alguns cursos superiores, né, que alguns já começam, inclusive, a usar o nome de faculdade, e alguns de faculdade de economia, inclusive. Me lembro que no meio da gripe espanhola você tem a criação da Faculdade de Economia do Rio de Janeiro, certo? No Rio de Janeiro, que vinha da Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Agora, para muita gente, o primeiro momento onde tem ensino de economia no Brasil é o primeiro momento que não aconteceu, mas que aconteceu. O que eu quero dizer? Quando o Dom João VI veio para cá, ele criou, se não me engano, ainda no barco, certo? Ainda na vinda da coisa, ele faz várias coisas no barco. Né? Primeiro, ele abre os portos às nações amigas. E uma outra coisa que ele faz é criar a Cátedra de Economia Política. Cátedra de Economia Política. E ele destina essa cátedra a um cara chamado José da Silva Lisboa, que é o Visconde de Cairu, a gente vai falar mais dele nas próximas aulas, que é considerado o primeiro economista brasileiro, o primeiro professor de economia no Brasil, porque a ele foi destinada essa cátedra de economia, aonde você ensinaria os princípios da nova economia. Vamos lembrar que a economia política nasceu com o Adam Smith alguns anos antes, né, 26, há 30 e poucos anos antes. Essa cátedra foi criada em 1908, né? E esse Visconde Cairu, ele tinha, depois a gente vê a vida dele, sabe, nas próximas aulas, mas ele tinha escrito um livro importante em 1804, que é Os Princípios de Economia Política. Na verdade, esses Princípios de Economia Política é o último capítulo, o último livro de uma grande coletânea de textos dele sobre direito de comércio internacional, direito de navegação de comércio. E o último livro dele são esses princípios de economia política que ganharam muito destaque. Depois a gente fala sobre eles lá numa aula mais para frente. Então ele é já conhecido como, de certa maneira, economia, e nesse livro de princípios de economia política ele difunde muito as ideias do Adam Smith. Né? Um difusor das ideias do Adam Smith, defende as ideias do Adam Smith. E reza a lenda que veio dentro do navio, ou o navio chegou, desembarcou na Bahia, e ele entrou no navio na Bahia, ninguém sabe direito, certo? Quer dizer, e ficou lá na orelha do Dom João VI, certo? Na vinda para cá, e acabou caindo nas graças dele. Algumas pessoas dizem que ele que influenciou na abertura dos portos, seguindo os princípios da Adam Smith, de abertura, etc., que ele que teria influenciado. De qualquer maneira, ele caiu nas graças do Dom João, certo? Quer dizer, que traz ele para o Rio, para trabalhar, e dá para ele um monte de encargos, certo? Um monte de funções e de encargos e de formas dele ganhar dinheiro, certo? E uma delas é essa cátedra de economia política. Né? Por que é uma forma de ganhar dinheiro? Porque, na verdade, ele recebeu por essa cátedra, mas nunca deu aula. Essa cátedra existiu formalmente, mas nunca existiu na prática. Ou seja, essa cátedra nunca foi exercida, de fato. Chama atenção um pouco a precocidade dessa cátedra, né, de um curso de economia política no Brasil, só disso. Certo? E a outra coisa que chama atenção, certo? Quer dizer, em relação a essa questão
A precocidade precisa tomar cuidado, né? Porque ela é precoce no sentido de ter sido criada da mesma maneira que outras também, certo? Mas nem todas foram, de fato, exercidas, certo? Então, um pouco de cuidado. Outro fato interessante, certo? Quer dizer, quem que cria essa cátedra de economia política, né? Ela é criada, certo? Pelo governo, certo? Então, o governo que cria uma cátedra de economia política, em tese, para difundir a ideia da economia, de uma economia liberal, certo? Quer dizer, e no espírito da lei, ali no texto da lei, está dizendo que ele cria isso para permitir uma melhor formação, principalmente da burocracia e da assessoria do governo. Certo? Então, Portugal tinha uma espécie de um cameralismo, certo? Na época, principalmente que vem lá da época do Pombal, ou seja, uma série de pessoas em volta do rei. Né? Então, a ideia dessa cátedra é para formar melhor essas pessoas, e principalmente para formar essas pessoas em economia política. A economia política nasce no Brasil menos com um traço de ciência econômica e mais com um traço de administração pública. Certo? Quer dizer, né? E é engraçado que os livros do Visconde Cairu, principalmente os de defesa do governo, são os primeiros livros publicados no Brasil, porque ele também vai ser o dono da imprensa régia. Certo? Então, a economia política no Brasil, ela no fundo nasce pelas mãos do Estado, certo? O que para algumas pessoas é uma contradição em termos. Certo? Quer dizer, então, a ciência aqui, econômica, ela é uma ciência do direito, né? Mas a serviço dos legisladores, dos governantes, como melhor governar. Né? Talvez não seja exatamente o que a gente aprenda sobre o que Adam Smith quis dizer nesse período. Sabe? Mas, de fato, se você olhar os capítulos finais da Riqueza das Nações, né, são regras de funcionamento, de como o governo deve fazer. Sabe? Então, não é uma grande, mas essa ideia de mão invisível, tal, não é bem por aí. Sabe? Se que ela vai ser usada, eu vou voltar a falar sobre isso nas próximas aulas, só para registrar aqui, certo? Quer dizer, eu volto a isso mais para frente. Então, essas são as primeiras aulas, nunca foram dadas. Então, as primeiras aulas, de fato, são as aulas que vão ser dadas no curso de Direito. Por que uma aula de economia no curso de Direito, certo? De novo, aqui você não está preocupado com direito no sentido de direito da família, vamos dizer assim, ou direito criminal, certo? Quer dizer, aqui o direito aqui na verdade, se forma o pessoal em direito para formar os líderes da nação, certo? Quer dizer, você forma em direito, certo? Quer dizer, no fundo, certo? Quer dizer, para formar as pessoas, você está formando, você está dando curso de economia, certo? Não porque a economia seja importante, vamos dizer assim, no direito civil, ou no direito, né? Ou que você tem um problema de direito mercantil muito forte, apesar de talvez ter, certo? Quer dizer, mas a questão mais é de novo, certo? Quer dizer, aqui você está dando aula de economia para os futuros ministros do país, ministros da Fazenda, inclusive, certo? Quer dizer, mas ministros das Relações Internacionais, ministro da Indústria e Comércio, ministro da Justiça, ministro de tudo, certo? Quer dizer, né? Então, de novo, certo? Você está vendo a economia política aqui como um braço, vamos dizer assim, importante do governo do Brasil, certo? Na forma de governar o país, certo? Quer dizer, então, o curso de economia ele vai entrar aqui dentro da faculdade de direito, né, preocupado, vamos dizer assim, com que essas pessoas que estão sendo formadas no fundo para tocar o país, certo? E você precisa segundo o pessoal precisa de economia política para orientar, vamos dizer assim, um pouco os legisladores, as políticas econômicas do país. Né? Então, esse é o primeiro ponto importante. Né? Então, na hora de você ter um curso, no último ano, variou um pouco, mas é no último ano da faculdade, você tem um curso de economia política. E aí a outra pergunta é o que você dá nesses cursos? O que era dado nesses cursos? Né? Então, uma coisa interessante de ver é que você, quando você criou os cursos da faculdade de Direito, você cria também, o Senado disse o que tem que dar em cada um dos cursos. Né? Então, o Senado Federal, que criou a faculdade de Direito, diz, olha, na faculdade de Direito, no curso de Direito, de Economia, os professores têm que dar um desses autores aí, ou a mistura desses autores que estão aí. Ou então o professor pode fazer um livro dele, mas tem que mandar ele para a gente ver se está certo e depois a gente aprova. E esse livro tem que estar baseado nesses autores aí. Né? Então,
né? Não é assim, né? Bem na época, tudo é bem organizado, vamos dizer assim. Certo? E aí você olha os caras que estão aí. Né? Então você tem os tradicionais, beleza, Dan Smith, Malthus, Ricardo Serre. Até aí, beleza. São os clássicos da economia política inglesa e francesa, certo? Vocês são os autores tradicionais. Mas aí vem os outros dois que aparecem. Certo? Sismondi de Sismondi e William Goodwin. Né? Esses caras são heterodoxos para a época. Você não é um... Né? Se você faz um curso de HP hoje no Brasil, você não vê esses caras, a não ser que seja um curso diferente, certo? Quer dizer, tem outros economistas que são usados em outras pessoas que a gente chama de economistas que são usados em outros cursos, né? O Bentham é usado, o utilitarista Bentham é utilizado, e o Beccaria também, utilitarista, que é usado em direito penal, certo? Mais para o teoria da justiça, etc. Mas esses 6 aqui, quer dizer, chamam muita atenção, né? Quando o Furtado dizia, porque os caras lá só aprendem o clássico, certo? Do clássico que desenvolve o liberalismo inglês, o liberalismo francês, né? Não é bem assim, né? Porque o William Goldman é quase que um socialista, certo? O Sismondi é um cara muito esquisito, certo? Quer dizer, ninguém sabe muito bem qual que é a dele, certo? Ele é meio um pré-keynesiano, certo? Um cara que meio estranho, certo? Quer dizer, meio esquisito, certo? Quer dizer, então a gente vê por aqui que não é bem verdade que é só a escola liberal clássica que entrou no Brasil, certo? E quando a gente vê o que os professores dão, né, quais são os professores, o que eles dão, a gente vai reforçar um pouco essa ideia. Né? Então, o primeiro professor, talvez, a ter dado aula de economia no Brasil, seja esse Pedro Altano da Mata Albuquerque. Ele também dá aula nas instituições de comércio, certo? E ele escreve livros. Ele dá aula no direito de Pernambuco, né, em Olinda, depois em Recife, né, e ele escreve livros. Esses livros tem aí, por aí. Você pode achar esses livros por aí. E se você olhar, por exemplo, esses elementos de economia política, se eu não me engano, você pega a definição de economia política dele, ele tira do James Mill, ele chupa, simplesmente chupa, do James Mill, certo? Quer dizer, que é o pai do Stuart Mill, certo? Quer dizer, que já tem tradições utilitaristas, certo? Quer dizer, ele usa muito o Sé também, certo? Aí tem que discutir qual das versões do Sé que ele usa, mas, enfim, né? Então ele escreve o livro dele e ele mistura Smith com James Mill, com Sé, faz um apanhado ali. Por exemplo. Ele tem alguns problemas. Os livros, se você olhar, tem algumas diferenças dos livros que vêm de fora, né? Do livro do Sé, do livro... Tem uma divisão parecida, né, com o livro do Sé, entre produção, circulação. Mas, quer dizer, se você olhar para o tamanho, primeiro, tem uma importância muito maior a questão do comércio e das questões monetárias. Não que isso não esteja nos livros dos outros autores, dos autores estrangeiros, mas no Brasil é muito mais forte. Ou seja, é um livro de economia que está sendo dado aula para o direito, onde as questões mercantis e as questões monetárias e creditícias são um elemento básico do curso. É isso que você está dando. É isso que você está prestando atenção. Né? Tem algumas coisas que o cara tem que se virar aqui. Certo? Então, nesse livro do Pedro Albuquerque, eu não me lembro se é o segundo, acho que é o segundo, ele vai se meter a falar sobre escravidão, é o primeiro, sobre escravidão. Né? E aí ele, né, o Adam Smith, o Turgot, vários economistas normalmente são contra a escravidão, mostram a ineficiência do sistema econômico escravocrata. E ele diz, vai afirmar a mesma coisa, mas aí ele olha para o Brasil, né, um monte de escravo e tal, né, e aí que ele tem que dar uma voltinha ali, certo? Ele fala, olha, é óbvio que o mão de obra livre é mais eficiente, etc., desde que exista oferta, certo, de mão de obra livre. Como no Brasil não existe oferta, existe pouca oferta de mão de obra livre, o seu custo, o seu preço é muito alto. Né? Os salários a serem pagos de mão de obra livre é muito caro, que inviabiliza. E, portanto, essas vantagens todas se tornam inviáveis e é melhor usar os escravos. Você vê que ele pega a teoria, mas dá uma contornada nela, certo? Ou seja, não é, como diz o Furtado, simplesmente uma leitura mal feita dos gringos, certo? Quer dizer, eu posso até não gostar da leitura que ele faz para justificar a escravidão, mas ele justifica. Né? Ele não passa batido, certo? Ele não usa só um ou outro autor lá de fora, certo? Ele faz um compêndio, certo? Ele junta um monte de gente, certo?
Né? Então, esses livros são interessantes a gente ver, certo? Quer dizer, né? Então, a importância aqui das questões monetárias e financeiras e da circulação, como eu estava dizendo, e a questão do trabalho, como já chamou a atenção. Aí você pega os outros professores também escreveram livros, sabe? O Lourenço Loureiro é outro cara, certo? Quer dizer, ele é um cara que briga muito com o Austran, ele gosta muito do Sé. Aí o Asprige é um cara diferente. Na verdade, não é um livro de economia clássico, do jeito que a gente conhece. Tem uma influência muito grande do utilitarismo aqui, né? Uma linha utilitarista bem forte com o Stuart Mill, né? Que já era meio claro que ela ia existir no Brasil, com a importância do Bentham e essas coisas. Né? E é um livro quase que de sociologia econômica. Né? Enfim, eu não vou entrar aqui em todos os professores, senão a gente não termina nunca. Certo? Em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo, o primeiro professor é o Carlos Carneiro de Campos, né? Conhecido como Visconde de Caravelas. E ele sempre usou o SEC como livro. Esse sim, usou um livro só, usou o Catecismo de Economia Política do SEC. Né? Então ele usa, o sucessor dele também usa, né? Então aqui, né, aquela coisa bem clara, bem economista francês, se vê que o SEC, o cara não é exatamente igual ao Ricardo, certo? Mas tudo bem. Mas a partir, por exemplo, do Carrão, José da Silva Carrão, né, que foi professor mais no meio do período, certo? Ele traz para o Brasil, ele introduz na economia brasileira, nos cursos de economia, um cara que a gente nunca tinha ouvido falar, que é um tal de Henry Dunning MacLeod, que usa, então ele traz ao Brasil esses elementos de economia política que esses caras escreveu em 1870, e traz para cá para o Brasil e traduz esses livros. Né? Além dele, certo? Ele traz para o Brasil também um francês chamado Michel Chevalier e um outro cara chamado Frédéric Bastiat, que também tem uma beirada socialista, tem uma beirada meio socialismo utópico, meio forte. Depois vem o José Vieira de Carvalho, que continua usando o MacLeod, certo? E traz outros dois caras, que são dois caras da Itália. Né? O pessoal usa muito um livro de um outro cara, que é um francês, que são As Ideias de MacLeod, certo? Traduzindo para o português. E, por fim, tá certo, talvez o principal professor dessa faculdade, do Lago São Francisco, é o José de Almeida Nogueira. Almeida Nogueira ele é responsável também por fazer a história dessa faculdade. Tem 9 tomos. Ele é conhecidíssimo dentro lá do Lago São Francisco, das Arcadas. Né? O Almeida Nogueira ele tem essa história da faculdade. Certo? E ele tem um livro, ele escreve um livro de economia e política, e na capa do livro, sei lá, está escrito que o curso didático de economia política ou ciência do valor, né, ele se diz lá na segunda, depois do título, que ele é filiado à escola maclodista de economia. Maclodista daquele MacLeod que a gente acabou de falar. Né? E aí, quem é esse MacLeod? Certo? E aí você vai ver vários ministros da Fazenda, que foram alunos de Almeida Nogueira, escrevendo cartas para ele, ou fazendo discursos citando, né, o nobre MacLeod, que tivemos tanta oportunidade de ouvir nas aulas de Almeida Nogueira, não sei o quê. Então, é um cara que ele realmente usou esse tal de MacLeod. Certo? E se olhar, quer dizer, quem é o MacLeod? Se procurar hoje, não vai estar em livro nenhum de HP, ninguém vai saber quem é esse cara. Certo? É um cara esquisito, certo? É um cara diferente. É um cara que eu já chamei a atenção de vocês numa aula anterior, é um cara que escreve ali nos anos 50, 60. Né? Ele está depois da escola clássica e antes da escola neoclássica. Ele faz aquilo que, não sei quem foi que escreveu, mas alguém escreveu, que ele faz a transição entre a economia como catalática, a economia como crematística, a economia enquanto catalática. Né? Putz, isso é bonito pra caramba. Tem que botar isso, se botar isso na sua tese de mestrado, você ganha 10. Certo? Que é a economia como a crematística e a catalática? A crematística é a economia enquanto ciência que estuda a riqueza. É a riqueza das nações. É isso que o Adam Smith estuda. E o que é a catalática? É aquilo que o Walras, o Menger, o Jevons vão estudar. A troca, a ciência da troca. Então ele sai falando, não estou estudando a riqueza das nações, eu quero começar a estudar
a troca, entenda-se, o comércio. No Brasil, né, o que é importante nesses cursos, tá certo? Né? Talvez a riqueza, discutir lá, tal, como crescer a produtividade, obviamente que é importante. Né? Mas o funcionamento do comércio, a questão dos valores, das trocas, certo? Quer dizer, a questão da moeda, tudo essa esfera da circulação parece que ganha um grande destaque nas faculdades brasileiras. Certo? E aqui, de novo, isso se repete com o MacLeod, que ele também dava destaque a isso, além dele também ser um cara do direito, certo? Quer dizer, né? Ele trabalha muito essa área comercial, né? Essa área de trocas, né? Então, se adequa um pouco ao tipo de ensino que a gente tinha, já está fazendo a transição em direção à nova ciência, né? O Gervon cita MacLeod, aí você começa a achar esse cara no meio do caminho. E é um cara também muito enfurnado nas discussões monetárias da época. Esse é um período onde a discussão monetária na Europa é muito forte. Você tem a Currency School, a escola clássica do Ricardo, né, que defende o padrão ouro, etc. E você tem a Banking School, que está brigando, Fullerton, outra, Tuque, etc., que tenta ver a moeda como uma coisa um pouco diferente. De novo, o MacLeod está nessa linha, certo? Quer dizer, meio maluco, certo? Não é muito claro, ele é muito confuso. Ou seja, ele não fez a passagem. Né? O Menger, o Jefferson, o Valhar consegue definir claramente a troca, fazer as coisas bonitinhas, certo? Ele está passando, certo? Ele ainda está testando, né? Então, ele não aperfeiçoou o sistema, não aperfeiçoou a teoria, certo? Mas ele está tentando mudar alguma coisa, certo? Mas não consegue. Ele tenta ser professor, ele tenta ser umas 4, 5 vezes tentou ser professor de, sei lá, de Oxford, de Harvard, sei lá de onde, etc. Nunca conseguiu. Chegou a ser preso por questões financeiras, etc. Então, é um sujeito esquisito, mas é um sujeito diferente. Então, de novo, ele reflete a ideia de que assim, não é tão simples assim, certo? No Brasil pegaram lá os manualzão lá de economia política e deram aqui no Brasil. Alguns fizeram, deram um manual do céu, outros deram outro não sei o quê, né? Mas aparecem uns sujeitos muito diferentes, o Sismondi, Goodwin. Sismondi e Goodwin é até mais conhecido, mas esse MacLeod de onde veio, certo? Aí você começa a pegar os textos que as pessoas leem, ou os textos, o Zé de Almeida Nogueira, esse cara cita muita gente. Aí você vai ver a quantidade de citações de economistas franceses, já citado Chevalier, Heindel, vários economistas diferentes, que não são exatamente aqueles tradicionais. Então, isso relativiza um pouco aquela ideia do Furtado, certo? Quer dizer, quando você vai para outras escolas, eu não vou entrar aqui, senão a gente não vai terminar nunca, certo? Quer dizer, mas, por exemplo, você tem um cara importante na Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul, que escreve um curso, né, que chama Programa de Economia Social. Ele usa muito os alemães, né? Está no Rio Grande do Sul, o nome dele é Rodolfo Simsch. Ele usa muito o Schmoller, certo? Wagner, né? O cara já escreve em 1911 esse texto. Né? Aí você vai para os cursos de engenharia, certo? Os cursos de engenharia, eles nascem nas faculdades da escola militar. A escola militar, dentro da escola militar tinha a escola central, onde se formavam os engenheiros, e na escola central, então, nasce a escola politécnica. E dentro da escola politécnica existe um curso de economia política. Economia política, direito administrativo e estatística, o nome do curso. Depois ele se divide em duas, economia política e finanças, e do outro lado, estatística e administração. Estatística, direito constitucional e administração. E aí você vai olhar os professores. O primeiro professor é um cara famoso, é o Visconde do Rio Branco. E aí o curso dele é um curso basicamente de história econômica do Brasil. Certo? Mas o sucessor do Visconde Rio Branco é o Vieira Souto, que é o nome da rua lá. Certo? Na verdade, não sei se o nome da rua é devido a ele ou a algum outro familiar. Certo? Vieira Souto era uma família tradicional do Rio. Certo? Que escreve um livro, chama Economia Política. E esse livro, certo, junto com o livro do seu sucessor, o Aragão Reis, né, é um livro, vamos dizer assim, primeiro, muito ligado à engenharia, certo? Quer dizer, e principalmente o livro do Aragão Reis tem uma pegada positivista, de participação do Estado, muito forte. O Vieira Souto é um economista
importante, assumiu cargos, não só como engenheiro, mas como economista mesmo, né? Ele foi diretor de produção do Ministério da Indústria, ele não chegou a trabalhar muito no Ministério da Fazenda, não. Ele trabalhou mais no Ministério da Indústria e Comércio e da Agricultura. Ele foi responsável pelo comissariado da agricultura durante o final da gripe espanhola e da guerra, certo? Quer dizer, que marcava preço, certo? Que tabelava preço, etc. Então, esses caras são muito mais favoráveis a intervenções de mercados, do governo sobre o mercado. O Vieira Solto tem um debate com os economistas monetários, né? Ele odeia os metalistas, né? Os caras que se defendem Pedrão Ouro, ele é radicalmente contra. Ele escreve um livro contra o Murtinho, Joaquim Murtinho, que é ministro da Fazenda, o Campos Salles, que introduziu no Brasil uma política ortodoxa monetária. E o Vieira Solto escreve uma série de artigos no jornal, depois vira um livro, e ele desce a lenha, certo? Quer dizer, então ele tem uma visão monetária muito mais próxima da visão não tradicional, da visão que o Celso Furtado defende, certo? Do que aquele que ele acusa que todo mundo é, certo? Quer dizer, então, de novo, que o Vieira Solto é uma figura importante, diferente. O Arão Reis, certo? Quer dizer, é um positivista, é um dos líderes do positivismo no Brasil, certo? Quer dizer, e aí, mais para o final, aí já saindo da República, certo? Quer dizer, você tem o Moscoso e o Kafuri, certo? O Jorge Kafuri já é um cara quantitativo, certo? Quer dizer, é um quantitativista clássico de economia matemática, que o Moscoso, de certa maneira, também. Né? Então já faz aquela transição daquilo que eu falei para vocês das economias do Rio de Janeiro. Né? Então, os cursos de engenharia, certo? Quer dizer, também tem outros, tem Minas, tem outros lugares, né? Não é tanto assim aquela escola liberal e as finanças ortodoxas, não é bem assim. Certo? Tem gente assim, certo? Não vou dizer que não, certo? Mas as coisas são um pouco diferentes, eu acho. Nesse sentido, eu acho que a gente o Furtado tem que rever um pouco a sua frase. Né? Talvez tenha prevalecido pessoas, né, na condução da política econômica, de fato, mais ortodoxas, certo? Quer dizer, o que não quer dizer que outras ideias não existiram no Brasil. Né? É isso só que eu estou chamando a atenção com esse tipo de, de trabalho sobre o que se dava no Brasil nesse período nas escolas de engenharia. Só para terminar aqui, a gente encerra, certo? Ainda existem as aulas de comércio. Né? As aulas de comércio, elas são muito novas no Brasil, muito novas não, né? Tem aulas de comércio dentro do Brasil. Né? Quando vindo da família real, ele já introduz as aulas de comércio que já tinha em Portugal. Né? E ele copia as aulas de Portugal, o regimento de Portugal, e traz para o Brasil. O regimento de Portugal é um regimento essencialmente de contabilidade. É muito você tem muito trabalho de ser, vamos dizer assim, um profissional do comércio, certo? E tem tanto funções de arquivista, de outras coisas, mas muito de compilação. Né? O principal, tem um primeiro grande livro aqui, certo? Quer dizer, os grandes compêndios aqui, certo? Quer dizer, são compêndios ligados à faculdade de Direito, desculpa, ligados à ideia de contabilidade, a ideia de como você introduzir o método de partidas dobradas na contabilidade pública, na contabilidade das empresas. Né? Então, muito esse trabalho é muito forte nesse período, certo? É muito interessante ver isso. Certo? Só que tem uma mudança um pouquinho das aulas brasileiras para as aulas portuguesas. Talvez por influência do Cairu, certo? Tem uma presença maior nas aulas de comércio brasileira das aulas de curso de economia política. Tem, inclusive, cursos de economia política nas aulas de direito, nas aulas de comércio. Né? Já disse até, um dos professores da faculdade de Direito dava aula também nas aulas de comércio, que é o primeiro deles, né? O Mato Albuquerque. E eu tenho várias pessoas, né? Vários professores aqui de economia dessas aulas de comércio que eram diretores do Banco do Brasil, das grandes empresas no Brasil, muitos deles davam aula nessas faculdades. Né? Então, você tem o José da Silva Lisboa, que é o Visconde Cairu, que tem uma influência, mas tem um outro cara com um nome muito parecido, que é José Antônio Lisboa, né? Que
é um dos principais professores, e ele também tem uma ligação com a economia muito grande. E ele tem livros sobre meio circulante, sobre operações financeiras, sobre sistema monetário, inclusive propostas de alteração do sistema monetário no Brasil. Né? Então, de novo, aqui a influência forte da economia e principalmente da parte de moeda, tá certo? A parte monetária nessas histórias. Tá certo? Quer dizer, né? Enfim, tem aí. Então, aqui tá aqui o nome dos. É o nome de alguns professores e um dos livros que eles escrevem, Métodos sobre Partidas Dobradas, tá certo? Quer dizer, como um elemento importante aqui, nesse sentido, se aproximando das faculdades das aulas de contabilidade. Né? Aqui vocês têm um pouco a ideia do que era dado nesses cursos. Né? Então, tem muito comércio, direito comercial, e aí, às vezes, escrituração mercantil, que seria um pouco parecido com o início da contabilidade, talvez, né? Não hoje, né? Mas na época. Né? Matemática comercial, financeira, juros, aqui principalmente. Né? E no segundo ano aparecendo. Começa a aparecer depois os cursos nos cursos aparece a economia política. Enfim, não vou entrar aqui na história, certo? Mas aqui é outro lugar importante. Né? E é desses cursos que começam a aparecer as primeiras faculdades de economia no Brasil, o nome de economia, assim como as primeiras faculdades que vão ter de contabilidade, de administração, né? Que vem dessas escolas, dessas aulas de comércio. Né? E como eu disse, certo, ele tem uma proximidade com essa mistura de economia com contabilidade, né? Que, por exemplo, a gente se tentou fazer, vamos dizer assim, na criação original do ESSEC, né? Que se retomou um pouco nessa história. Então, essas faculdades, esse é outro lugar onde as pessoas tinham essa formação, alguma formação de economia, mas, de novo, a formação de economia, talvez aqui, nesse caso, principalmente mais em operações bancárias, operações monetárias, né, crédito, como funciona, as operações. Vamos lembrar que as operações financeiras, principalmente na virada do século, certo, não são pouco importantes. Né? O mercado financeiro é um mercado muito, muito no mundo, né? Muito desenvolvido, certo? Quer dizer, vai se assustar as pessoas que, quando olhar o funcionamento do mercado financeiro, né, os nomes dos títulos não são tão bonitos como os nomes dos títulos de hoje, mas eles são importantes, certo? Quer dizer, é um volume grande de recursos que anda, internacional, dinheiro indo de um lado para o outro, certo? Óbvio que não tem a velocidade, não tem os mecanismos que a gente tem hoje, certo? Mas algumas pessoas chamam de a primeira globalização financeira, para você ter uma ideia desse troço. Então, esse mundo comercial, obviamente, era importante, certo? Mas esse mundo financeiro, ele também é extremamente complexo nesse momento, né? Então, a formação dessas pessoas era muito reputada, certo? Para, né, várias pessoas começaram por aí e cresceram muito, né, nesse tipo de trabalho e ascenderam a posição, por exemplo, de diretor, algumas vezes presidente do Banco Central. Do Banco Central, não, do Banco do Brasil. Ou de outros grandes bancos no país. Certo? Então, você tem aqui algumas reformas e, no final, a criação das faculdades da Primeira República, já com o nome. Então, essa é um pouco a história que eu queria aqui contar aqui no começo, certo? Quer dizer, e chamar a atenção de vocês, então, só aqui, da primeira parte da aula, um pouco dessa questão da formação de uma comunidade científica da forma Bojanovski, e nessa segunda parte da aula final, agora, essa ideia que eu contestar um pouquinho aquela frase do Furtado, certo? Quer dizer, acho que não era bem assim, certo? Pode até ter prevalecido na condução da política econômica coisas que ele não gostava, coisas mais ortodoxas, etc. Mas não quer dizer também que só se ensinava isso no Brasil, certo? Isso vem na faculdade de Direito, que se ensinava isso. Óbvio que isso se ensinava na faculdade de Direito, tem alguns professores que, efetivamente, ele tinha razão. Mas se você olhar o conjunto da obra, tem algumas coisas diferentes aqui no Brasil. Não estou dizendo que é perfeito, nem dizendo que é ótimo, certo? Quer dizer, essas construções que você faz misturando autor diferente, muitas vezes você constrói um verdadeiro Frankenstein ainda, certo? E outras vezes você puxa alguns autores diferentes, não quer dizer que eles são bons, certo? Quer dizer, então, esse MacLeod é um cara esquisito, tem uns troços lá meio estranhos, certo? Quer dizer,
Mas, enfim, certo? Quer dizer, só para dizer que não foi só aquela chupação de economia política clássica e de teoria econômica monetária cardiana pura, etc. Né? Acho que é um pouco diferente. Acho que o Furtado força um pouco a barra na hora que quem está dizendo aqui é um furtadiano menor, certo? Mas um cara que admira muito Furtado, certo? Mas acho que ali ele um pouco tentou mostrar que a economia começa com ele, que antes era... Acho que ele forçou um pouquinho aqui. Certo? Mas era isso, certo? Quer dizer, não quero mais tomar tempo, quero deixar vocês assistirem a eliminação do Big Brother, se já não aconteceu. A não ser que vocês tenham questões para fazer, alguma discussão, alguma coisa, alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou até desligar aqui a gravação, para vocês ficarem talvez mais à vontade.